Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo para mais uma live do nosso jejum. Hoje, 17º dia do nosso jejum. Aqui estamos jejuando 21 dias de salvação, lançando as redes da graça. Você está percebendo que eu estou num lugar diferente, né? Improvisei um lugar aqui, porque eu estou em viagem. Nós estamos, a partir de amanhã, tendo reunião com o pastor Luiz em Goiânia. Então eu estou em viagem, eu tive que parar aqui para adaptar e com certeza vai ser uma grande bênção esse dia. Me fala aí, vocês estão me ouvindo bem? Estou usando aqui esse fone. Como é que você tá? Tá feliz? Tá motivado? Todo mundo me ouvindo bem aí? Vi que já entraram algumas pessoas aqui. A minha prima Nília tá aqui também, a Kátia. Glória a Deus pela sua vida. Fernanda tá aqui conosco também. Glória a Deus. A Ana Fabiane, lá de Neves. Glória a Deus. Caroline do Espírito Santo sempre conosco aqui, sempre divulgando as lives. Glória a Deus. Espero que essas vidas estejam sendo tocadas por Deus. Quem mais está conosco aqui? Elisete, membro da nossa igreja. Todos os domingos está conosco. Tudo certo, pastor. A Nath respondeu aqui. Obrigado, Nath. Glória a Deus. Senhor Hamilton também está aqui comigo. Está ótimo o som. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, 17º dia do nosso jejum. Eu estou muito motivado. Última semana. Vários irmãos me mandando mensagem, testemunhando de como tem sido precioso para eles ouvir essas lives, como tem sido precioso para eles ouvir cada uma dessas ministrações. Teve uma pessoa que me abordou esses dias que disse que ouviu uma live 7 vezes. Eu falei, irmão, você está realmente falando... Claro que eu fiz uma brincadeira, né? Eu falei, você está falando a verdade 7 vezes? Ele, 7 vezes. Eu falei... Realmente você tem muita fome por Deus. Não tenho dúvida de que Deus vai honrar muito você. Alguém que para 7 vezes para ouvir uma mensagem é porque ele está querendo algo de Deus. Eu fico com muito temor no meu coração, porque nem eu mesmo acho que já me ouvi 7 vezes. Nunca. E uma pessoa para ouvir a mensagem, é porque assim, sabe, Deus leva a sério quando você é sério com Ele. A pessoa disse, né, o Fábio está aqui também, meu irmão, o Rony Vinícius, a Esté, glória a Deus. Ele disse o seguinte, falou, pastor, cada vez que eu ouvia, eu apropriava de uma verdade, eu estava precisando ouvir, eu estava realmente desesperado, eu precisava de uma palavra, e aquela palavra veio no momento certo. Eu não tenho dúvida que essa pessoa será abençoada. Então, o segredo é ouvir 7 vezes para ser abençoado? Não é questão, não estou falando isso. Mas pode ouvir também. É uma postura de fé. É uma postura de fé. É atitude de fé. Deus honra a fé. Uma pessoa que ouve mais de uma vez, ele está literalmente dizendo que ele quer. Ele quer. E ele não abre mão. E é muito precioso quando... você realmente demonstra fé para Deus. Não haverá impossíveis para o nosso Deus. Hoje eu estou cheio de fé, de expectativa, porque eu creio mesmo que você será abençoado. Você já é abençoado, mas você tem buscado algo especial de Deus. Deus não se esqueceu de você. Deus se lembrou de você, Deus se lembra. Segunda-feira, esse aqui está me ligando, eu acho que ele não me segue. Estou na live, avisa aí para o pessoal que o pastor Francisco Vaz está na live, liga para ele depois. E então, deixa eu falar uma coisa poderosa para você. Segunda-feira nós tivemos um culto do nosso jejum. E na segunda-feira eu falei sobre lembrar Deus de suas promessas. Lembrar Deus de suas promessas. Porque muitas vezes nós lembramos a Deus do nosso problema.
E não lembramos Deus das promessas, porque Deus não é obrigado a fazer o que nós falamos. Deus não é obrigado a fazer algo na nossa vida só porque estamos sofrendo. Deus vai fazer na nossa vida porque Ele prometeu. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Nenhuma de suas promessas deixou de se cumprir, porque Ele é Deus. Ele não é homem para falar uma coisa e para ter imprevistos. Tem gente que promete algo e não cumpre. Prometeu que ia ajudar o outro e não ajudou. Prometeu que ia, talvez, fazer uma viagem, ou prometeu, se sair isso aqui eu vou te dar essa oferta. Nunca deu. Promessas. Talvez alguns não conseguem cumprir porque tem imprevistos, mas Deus não tem imprevistos. Deus é Deus. Ele é Senhor de toda a terra. Ele se importa com você. E Ele lembrou de você. Você tem orado pela salvação de pessoas nesses dias? Tem um texto muito poderoso de Gênesis capítulo 19, que a Bíblia relata, registra o momento que Deus resgatou Ló, no momento que ele ia destruir Sodoma. Mas o que é interessante? É que a Bíblia não diz que Deus lembrou-se de Ló. A Bíblia diz, lembrou-se o Senhor de Abraão, e enquanto destruía a cidade, tirou Ló. O que é poderoso? Você tem orado pela salvação do seu pai? Você tem orado pela salvação do seu marido, do seu filho? Você tem orado pela salvação de um colega de trabalho, de um vizinho, de uma pessoa que você tem desejado ver a vida dessa pessoa transformada? Eu quero dizer para você, o Senhor lembra das suas orações. O Senhor lembra. Cada vez que você cita um nome diante de Deus, o Senhor lembra. Deus lembra de você e Ele salva esse parente. Ele lembra de você, porque Deus é Deus de aliança. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você e com toda a sua casa. A promessa de Deus para você é que você e a sua casa vão servir o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu quero falar com você sobre o melhor está próximo. O melhor está chegando. O melhor de Deus para você está a caminho. Mas o que às vezes nós não entendemos é como Deus trabalha. Você sabe, é preciso entender, é preciso ter discernimento para perceber como Deus opera, como Deus trabalha. Deus trabalha por meio da nossa fé. Deus trabalha por meio da nossa fé. Tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz pela graça mediante a fé. Mas o que você precisa também entender é que às vezes, para o melhor chegar, o bom precisa acabar. Como assim, pastor? É fácil nos conformar onde estamos. É fácil nos conformar com aquilo que já temos recebido. Eu não incentivo você a viver uma vida insatisfeita e ingrata. Tenha gratidão por tudo que Deus tem feito na sua vida. Mas, quando você for orar, diga ao Senhor, Pai, obrigado pelo meu casamento, obrigado pelo meu filho, obrigado pelas minhas finanças, mas eu quero mais sabedoria, eu quero mais provisão, eu quero mais favor, obrigado pelo crescimento da igreja. Ontem nós completamos um ano, que nós fizemos uma reforma no nosso meio, e assim, eu sou muito grato, mas quem caminha comigo sempre está percebido que eu não fico parado e nem estou satisfeito, eu quero mais. Isso significa que eu estou insatisfeito? Não, é porque eu quero o melhor de Deus. E às vezes, o bom precisa acabar. Talvez você já viu a bênção de Deus na sua vida, e alguns concluíram que já viu os seus melhores dias. Mas, deixa eu te falar uma coisa, Deus, escuta isso, Deus nunca faz suas maiores proezas no teu passado. As maiores proezas de Deus estão no seu futuro. Provérbios 4:18 diz o quê?
O caminho do justo resplandece como a luz. O caminho do justo resplandecem como a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. Esse texto é Provérbios 4:18, na versão A Mensagem. É poderoso, né? A luz do justo, a vida de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, mais e mais, até ser dia perfeito. Deus vai fazer algo perfeito na sua vida. Obrigado por tudo que Deus tem feito no nosso meio. Obrigado por cada bênção que o Senhor tem liberado sobre nós. Obrigado por todo o favor que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Mas nesse dia nós estamos aqui para dizer: queremos mais. Queremos a bênção perfeita. Queremos a bênção perfeita. Eu quero dizer para você nessa tarde, esse início de tarde, que o que Deus tem para o seu futuro é mais satisfatório, mais recompensador do que qualquer outra coisa que você já viu no seu passado. Talvez você pense que já cantou sua melhor canção. Talvez você pense que já desfrutou da sua melhor viagem, do seu maior crescimento. Mas eu ouso dizer para você, tem mais de Deus para você. Pastor, você não me conhece, você não sabe o que eu tenho passado. Por que você diz que tem mais de Deus para mim? Sabe por que tem mais de Deus para você? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você nem tinha acordado ainda e o Senhor já renovou misericórdia para você. Você não estaria vivo se Deus realmente não tivesse algo poderoso e grande para cumprir na sua vida. O seu problema, o meu problema, é que nós, infelizmente, nos concentramos muito no momento que nós estamos passando. O seu momento atual não pode afetar os planos e o propósito de Deus. José foi jogado numa cisterna, mas o que Deus havia prometido para ele era o palácio. Depois José foi para a casa de Potifar trabalhar. Tudo bem que era uma casa de alguém rico, mas ele era mordomo. E a mulher o assediou, a mulher do Potifar, e a Bíblia diz que por causa disso ele foi parar na prisão. Quem olhava José na prisão, ou até mesmo ele, poderia ter pensado: nossa, o que adiantou ser fiel, hein? O que adiantou obedecer a Deus? O que adiantou crer na bondade de Deus? Olha aí onde você está agora. Presta atenção. O seu estado atual é transitório. O seu estado atual é transitório. Hoje você pode estar andando com um carro muito ruim. Está morando numa casa que não é boa. Felizmente não é boa. Não estamos aqui falando mal, mas não é boa. Localização não é boa, a estrutura da casa não é boa. Você pode estar trabalhando num emprego que não é bom. Foi a porta que abriu, né? O salário não é bom. Você pode estar lidando com a situação, ou às vezes liderando uma célula pequena. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse é seu estado atual. Mas quais são as promessas que Deus tem para você? Quais são as promessas? Quais são as promessas que Deus tem para o seu ministério, para a sua casa? Então deixe-me dizer uma coisa para você, para motivar você, para fortalecer sua fé, para fortalecer sua confissão. O seu estado atual é transitório. Você pode estar passando por isso. Não faça do lugar de passagem seu lugar de residência. É apenas um momento da sua vida que você vai passar. Talvez quem olhasse para José e observasse José naquela prisão, poderia ter dito: nossa, José acabou a vida dele. Talvez você está passando pela sua maior luta. É transitório. Deus tem planos bons para você. Deus vai renovar suas forças. Deus vai renovar seu ânimo, a sua alegria. A minha tia Luciana está aqui, quero deixar um abraço para ela, porque eu a convidei para estar comigo nessas lives, e todo dia eu a vejo aqui, às vezes não cumprimento ela. Tia, seja muito bem-vindo. Todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. A Carla, nossa fonoaudióloga, que tem me ajudado os pastores, está aqui também conosco,
Vi que o Renato está aqui também, pastor Renato, Verônica. Glória a Deus, muita gente preciosa. O Álvaro, também vi ele aqui. Fábio Vasco, meu irmão, estava com ele agora há pouco. Sempre é bom estar com ele. Deixar também um abraço para esse homem de Deus. Pastor Reinaldo, lá de Ipatinga. Deus tem coisa grande para você no seu futuro, homem de Deus. Pastor Felipe também. Então, deixa eu te falar, não faça do seu estado atual o seu lugar de residência. Esse lugar é transitório, vai passar. Essa luta vai passar. Você pode estar enfermo hoje, mas a maneira como Deus te vê é curado, é saudável. Se você tem neto, com seus netos, aproveitando com ele, viajando com ele, é assim. Mas por que eu estou passando por isso? Não gaste tempo questionando, se perguntando que você está passando por isso. Deixa eu te falar uma coisa. Esse é um momento transitório, ele vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pelo amanhecer. Eu quero dizer para você, o que você precisa entender é que às vezes, antes de se tornar algo muito claro, muito vivo, às vezes se torna escuro. Antes de vermos o suficiente, passamos por uma temporada do não suficiente. Nós temos o sim de Deus, mas antes de chegarmos no nosso sim, nós enfrentamos os nãos. Mas cada não que você enfrenta, isso mostra que você já venceu mais um e você está muito mais próximo do seu sim que você imagina. Eu quero hoje olhar dentro dos seus olhos e dizer para você, você está próximo de ser surpreendido. O inimigo não te atacaria tanto se você não tivesse promessa. Ladrões não roubam casas vazias. Se o diabo tem atacado você, é porque ele percebeu algum movimento próximo de você. Agora, é um momento. Há momentos na vida que nós temos algo que é bom, mas esse bom precisa acabar. Sabe por quê? Para dar lugar ao melhor. Tem gente que não entende por que aquela porta fechou. Deixa eu te falar uma coisa. Para quem é espiritual, nada é por acaso. Nada. Nada é por acaso. Tudo tem um plano e um projeto. Porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Eu vou repetir. Não faça do lugar de passagem a sua residência, a sua moradia. Qual foi o problema de algumas pessoas? É que eles tiveram frustrações e eles pararam na frustração. Se tornaram amargos até com Deus. Se tornaram incrédulos, cheios de feridas e vive a vida reclamando de tudo e de todos e acha que o mundo inteiro deve para ele. Já viu gente assim, que ao invés dele te pedir uma coisa, ele te cobra? Por quê? Porque ele acha que todo mundo deve para ele. Está amargo, coração cheio de amargura, cheio de raiva. Não pare no luto, não pare na decepção, não pare no problema. É tempo de você avançar, avançando para as coisas que diante de mim estão. O que eu faço? Deixo para trás aquilo que ficou. Você não é escravo de quem te feriu. Você não é escravo de quem desejou o seu mal. Você não é escravo de quem realmente fez algo ruim com você. Deixa isso. Às vezes aquela porta fechou porque Deus quer abrir uma maior. Às vezes essa situação aconteceu, sabe por quê? Muitas pessoas questionam, por que esse negócio não deu certo? Por que está tão devagar? Sabe por quê? Porque talvez, se você vendesse isso agora, você ia vender por um preço menor. Deus às vezes atrasou para você ser mais abençoado. Às vezes você saiu desse emprego que você achava que era bom, é porque enquanto você está nesse, você não abriu-se para perceber o que Deus tinha para você. Aí você ficou um tempo todo aqui, às vezes reclamando. Você sabe, não reclame até mesmo porque algumas pessoas foram embora. Tem gente que às vezes fica chateado com você e vai embora. Esses dias mesmo, uma pessoa que era, assim, eu o considerava como amigo. E aí eu falei algo, não gostou, e aí
não me responde mais. Aí eu fiquei chateado, falei, não, poxa vida, por que ele fez isso? Gostava tanto dele. O Senhor falou, não fique preocupado, porque ele foi. Às vezes ele fala coisa que você nem sabe de você. Se foi, é porque Deus quer acrescentar outros na sua vida. Então, às vezes Deus, você sabe, não vou negar para você não, tem momentos nas nossas vidas que Deus permite um chamado avalanche, Deus sacode algumas coisas. Por que Deus faz isso? Para tirar aquilo que é bom, para levar você para experimentar o melhor. Pastor, o que você está falando é muito sério. Tá, eu vou usar para você dois exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de uma história que eu ouvi de um homem que ele tinha um pequeno espaço ali, era uma chácara, né? Ele tinha a mulher dele e uma criança. Ele tinha recebido isso de herança. E alguém tinha dito para ele, essa terra é muito boa, por que você não planta aqui? Ele, não tem condição, tem que comprar maquinário, é difícil demais. Aí o cara falou, mas rapaz, olha o tamanho dessa terra sua, você pode plantar aqui, você ser bem sucedido, arrenda uma parte, então pega esse dinheiro e depois você planta. Não, difícil demais, luta demais, não sei o quê, tá bom assim mesmo. Aí o cara falou, mas olha só a casa que você está morando, tá bom. Não se conforme com o bom, se Deus prometeu para você o melhor. Não se conforme com o bom, se Deus prometeu para você o melhor. E a história conta que esse homem tinha uma vaquinha. Essa vaquinha era o sustento da família. E aí ele tirava leite dessa vaquinha, fazia um queijo e vendia o leite. Com esse dinheiro ele sustentava a família. Mas assim, bem naquela situação difícil mesmo, sabe? Minha esposa passando por aqui já estava com saudade dela já. Seja bem-vindo, minha esposa. E aí sabe o que acontece? A história conta que teve um dia que estava andando um ancião e um jovem. E o jovem falou para o ancião, tudo que o senhor mandar fazer, eu vou aprender com você. Aí eles foram lá visitar esse homem, conversaram com ele, viram que a escassez daquele homem era a mentalidade dele, que ele tinha um tesouro, ele tinha habilidades, ele tinha talento, mas a mentalidade era escassa. E aí o ancião falou assim para o jovem, tudo que eu mandar você fazer, você vai fazer? Ele falou, tudo, porque eu quero me tornar como você. Você é meu mestre, né? Você é meu mestre. Eu vou fazer tudo o que você mandar. Aí ele falou, então tá bom, tá vendo aquela vaquinha dele lá que é o sustento da família dele? Ele falou, tô. Aí o jovem falou, não acredito que ele vai fazer isso. Ele falou assim, empurra ela. Ele falou, não, você tá louco? Você me perdoe de falar isso, mas você tá louco. Aquilo ali é o sustento da família dele. Aquilo ali é bom. Ele falou assim, empurra. Não tenho coragem. Não. Você não falou que tudo que eu mandasse você fazer, você iria fazer? Ele falou assim, me empurra. Ele falou, mas aquele homem vai passar fome. Ele falou, eu sei que eu estou falando, empurra aquela vaca. Aquele jovem não conseguiu, virou o rosto, ficou lá meia hora relutando com aquilo, depois ele decidiu, foi lá, veio correndo e pum, empurrou a vaca saiu, já caiu morta, ele virou as costas e foi embora. Passado alguns anos, esse ancião estava lá novamente com o jovem, falou, eu vou te levar hoje para ver algo. Ele já tinha superado aquilo, já tinha perdoado seu mestre, e aí ele chegou numa fazenda lindíssima, com belos animais, plantação de um lado, animal do outro, e aí o ancião, já sabendo do que aconteceu, chegou e falou, vamos lá no proprietário. Aí bateram lá, tal, o proprietário os recebeu, ele falou assim, vem cá, o senhor é o... Aí o jovem ficou assim, falou assim, tem quanto tempo que você tem essa propriedade? Ele falou, há tantos anos atrás. Ele falou, uai, tantos anos atrás? Ele falou, é. Ele falou assim, o senhor sabe de uma história, eu fiquei sabendo que parece que uma pessoa, né, de forma maldosa, matou o animal, e era a única coisa que esse cara tinha era essa vaquinha. Ele falou, não, essa pessoa era eu. E realmente, tudo que eu tinha na minha vida era essa vaca. Mas no dia que ela morreu, eu busquei a Deus. No dia que ela morreu, eu fui atrás e eu descobri o quanto essa terra era boa, e eu arrendei uma parte, com esse dinheiro eu plantei a outra, e hoje tudo isso aqui tem fruto daquele dia que eu tomei uma decisão. Aí o jovem, regalando os olhos, não teve coragem de revelar que foi ele que fez aquela maldade.
e disse assim, então foi a partir daquele momento ele falou assim, qual que é o moral dessa história? Às vezes o bom tem que acabar. Às vezes aquilo que você achou que acabou na sua vida é porque Deus quer fazer algo melhor. Às vezes Deus faz isso para tirar você de um certo conforto. Para levar você por algo maior. Nós temos um exemplo disso aqui em Goiânia. O pastor Aloysio tinha aqui um prédio no Bueno que vários pastores do Brasil e do mundo desejavam ter um prédio de igreja como tinha aqui no Bueno. Há quase 1 ano e meio atrás. Um lugar para 4.000 pessoas, acústica belíssima. Não, um prédio lindíssimo. Só que teve um dia que ele falou, não, eu quero ter um prédio maior. Sabe o que acontece? Aí ele fez uma live lá com a marreta na mão, quebrando as paredes. Depois que ele quebrou aquele prédio, ele falou assim, onde que eu estava com a cabeça? Para que eu fui fazer aquilo? Ele até já falou isso, por isso que eu estou falando aqui. Ele brincou um dia dizendo, será que não teve nenhum dos meus pastores aqui que me tentou também me impedir de fazer essa loucura? Você vê, passou apertos, diga-se de passagem, muitos. Mas você sabe, ele entendeu como Deus trabalha. Estou dizendo que você tem que sair quebrando sua casa? Não. Seu carro para Deus te dar um melhor? Não. Siga o Espírito. Estou dizendo o seguinte, às vezes aquilo que você achou que é bom demais, é maravilhoso demais, é porque Deus está empurrando você para ver algo que você nunca viu, para você enxergar algo que você nunca enxergou, para você às vezes se conectar com novas pessoas. João capítulo 2, eu encerro com um exemplo bíblico, para você não falar, pastor, mas você não citou nenhum versículo da Bíblia, então eu vou citar. João capítulo 2, a Bíblia conta a história de um casamento, e Jesus foi convidado para esse casamento. Jesus foi convidado para esse casamento. De novo. Convidado para este casamento, certo? Jesus foi convidado. E um certo momento, a mãe de Jesus chega para ele e diz o seguinte, o vinho acabou. Você precisa entender o seguinte, quando uma família judaica convidava alguém para o casamento, acontecia duas coisas muito sérias. Primeiro, se você aceitasse o casamento e você não fosse, aquilo seria uma desonra, que eles cortavam até o relacionamento com a pessoa, porque eles estavam contando com você. Agora, a segunda coisa mais interessante nessa história, isso aqui é um pouquinho de história para você entender o contexto, é que se a família convidasse uma quantidade de pessoas e porventura faltasse alimento ou comida, aquilo seria uma desonra. E aquela família poderia ter sido multada. Por quê? Porque os participantes, os convidados, se sentiriam uma desonra. Foi assim, algo muito desonroso. Você nos convidou e na hora do nosso momento de comer, eu acho que tinha que voltar essa lei no Brasil também, que é ruim você ir num lugar e bem na sua hora acabar a comida, né? E aí o que acontece? Jesus não querendo que aquela família passasse aquela vergonha e aquele casal de noivo já começar o seu matrimônio, já com esse peso de que eles têm agora uma multa e também uma fama na cidade de que, foi no seu casamento, faltou bebida, que coisa feia, faltou comida. Jesus, ele foi lá, prontamente, mandou que os serventes pegassem tinha 6 talhas, que eles usavam para purificação, estavam cheios, e o Senhor mandou encher de água. E aí o que a Bíblia diz? Que o Senhor transformou água em vinho. Mas você sabe de uma coisa? Quando o mestre Sala, o cerimonial da festa, provou o vinho, ele ficou chocado. Ele falou, uau, que é isso? Você fez algo diferente. Você reservou o melhor vinho para esse momento. Você reservou o melhor vinho para esse momento. Você guardou o melhor até agora. Veja como Deus trabalha. Se aquele vinho não tivesse acabado, se eles tivessem acostumado, eles jamais teriam provado do melhor vinho. Eu quero declarar e ministrar essa verdade na sua vida. Deus guarda o melhor para depois. Se você acha
que o diabo se levantou para destruir a sua família, eu quero repreender toda a ação do maligno e quero declarar que os melhores dias do seu casamento, os melhores dias do seu matrimônio estarão diante de você. Você vai desfrutar de um vinho novo na sua casa, um vinho novo no seu ministério, um crescimento novo. Por que você fala isso, pastor Francisco? Porque Deus não anda para trás. Alguém escreve isso aí para mim, porque isso aqui é muito forte. Deus não anda para trás. Se Ele no passado fez, Ele vai fazer muito mais hoje. Deus não anda para trás. Se no passado Ele fez, Ele vai fazer muito mais. Vou repetir, Deus não anda para trás. Se no passado Ele fez, Ele vai fazer muito mais. Prepare-se para ser surpreendido por Deus. Prepare para desfrutar de favor no seu ministério, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? Deus é o maior interessado em ver você feliz. Se aquele vinho não tivesse acabado, aquele casal nunca teria experimentado o melhor vinho. O melhor vinho é o que Jesus transforma. Às vezes tem coisa na sua vida que acaba, sabe para quê? Para Deus operar o milagre para fazer algo muito maior. E eu quero hoje finalizar declarando sobre a sua vida. Eu quero profetizar e declarar sobre a sua vida que Deus está reservando o melhor vinho para você nesses dias. A melhor promoção vai te alcançar nesses dias. A melhor e maior provisão que você já recebeu vai te alcançar nesses dias. Notícias boas. Eu declaro que o seu telefone vai tocar e você vai receber notícias boas. O seu ministério vai frutificar. Você vai ser usado por Deus. Talvez você está alimentando pensamentos de fracasso, dizendo que você não vai ser usado por Deus. Eu quero declarar que você vai frutificar e vai crescer muito em nome de Jesus. Amém? Se você crê nisso, escreva amém aí, por favor. Aleluia, aleluia. Tem muita gente já escrevendo aqui amém. Deus não anda para trás. Obrigado, Catiele. Deus não anda para trás. Deus não anda para trás. Se no passado Ele fez, Ele vai fazer muito mais agora. Por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A unção vai ser maior, o crescimento vai ser maior. Jane Lopes também escreveu aqui, glória a Deus. A tia Valda também escreveu aqui, Deus não anda para trás. Você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem? Você conhece alguém que está precisando ouvir essa mensagem? Você, ouça de novo. Ouça pela segunda, terceira, quarta vez. Deixa seu coração encher dessa verdade. Deixa o seu coração ser tomado por essa verdade. Porque eu declaro que os melhores dias estão diante de você. Dias prósperos, dias de saúde, dias de crescimento e dias de paz. Eu já desfrutei de crescimento, de favor. Já desfrutei de grandes batismos. Já pastoreei, pela graça de Deus, uma grande igreja e tenho declarado, vou pastorear uma maior ainda, vou liderar obras maiores ainda, não por causa de mim, não porque eu sou bom, sou inteligente, não, por causa da graça de Deus. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. E eu creio, minha expectativa é essa, o meu desejo é esse, de experimentarmos obras ainda maiores. Eu já viajei para bons lugares com a minha família, vou para lugares ainda melhores, vou viajar, com toda a minha família para outros lugares, vou desfrutar de muito crescimento. Deus vai acrescentar novos amigos para mim, novos irmãos vão ser acrescentados na minha vida, sabe, novas conexões, porque Deus está pensando coisas boas para nós. Ele não anda para trás. Aleluia. Eu finalizo, mas não queria finalizar, porque está muito bom estar aqui com você. Está muito bom, está muito precioso. Eu fico muito feliz. Esse é um momento do meu dia que eu paro com prazer, porque eu sei que você precisa ouvir essa palavra. E eu sou abençoado quando eu falo aqui para você. Deus te abençoe. Eu vou encerrar essa live agora, eu vou compartilhar no grupo. E você pode entrar aqui e depois compartilhar com mais pessoas. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.